das referências muito fortes no que ensinava Aleister Crowley tinha a ver sempre com a simbologia e com todas as inferências egípcias. E o Egito acaba tendo um papel muito importante na música, na cultura, não somente desde hoje, mas desde sempre, porque afinal de contas o Egito é um dos berços da civilização, que seria agora o nosso próximo tema. Como toda essa referência egípcia está ligada também ao ocultismo, já que o Egito foi o berço dessa magia negra. Chama a sua atenção para aquela história que conta as Sagradas Escrituras, muito importante, que é a história do próprio Moisés e Arão, quando vai libertar o povo de Israel do Egito. Essa história chama atenção principalmente pela parte das 10 pragas egípcias, claro, e depois, quando eles conseguem fugir, pela abertura do Mar Vermelho a fim de que o povo passasse. Essa é uma história tão sobrenatural que até para nós que somos crentes é um pouco difícil conceber que isso tudo aconteceu, né? Que o Deus Todo-Poderoso, através desses homens, realizou esses feitos para conseguir libertar o seu povo. Tamanho era os milagres que Deus estava fazendo, utilizando-se ali de Moisés e de Arão. Mas um pouco antes deles fazerem, principalmente as 10 pragas do Egito, né? O Senhor manda Moisés e Arão fazerem algumas coisas, levantarem o seu bordão, e aí vinham as pragas, enfim, vinham os piolhos, o mar se transformava em sangue, todas aquelas coisas. Um pouco antes desse acontecimento, tem outros acontecimentos importantes. O Senhor manda Moisés e Arão ir falar com o faraó daquele tempo, e em um desses encontros, Deus manda Arão, né, no caso o irmão de Moisés, lançar o seu cajado, né, o seu bordão. Vai dizer algumas traduções aí na Bíblia que é simplesmente o seu cajado. E no momento que esse homem, Arão, lança o seu cajado, ele se transforma de um cajado de madeira em uma serpente. Vai dizer o texto bíblico, e é para isso que chamo a sua atenção, que os feiticeiros do faraó fizeram a mesma coisa. Esses feiticeiros, mais tarde na Bíblia, serão revelados como Janes e Jambres, era o nome deles. Simplesmente esses bruxos de faraó que copiavam esses feitos que faziam Moisés e Arão. Mas vamos tomar um tempo e prestar atenção no quão importante era isso que estava acontecendo. Nós estamos falando de Deus, aquele que é o Criador e que, portanto, detém o poder de do zero fazer algo. Ele dá essa autoridade para Arão e para Moisés, e quando Arão joga o seu bordão, transforma-se em cobra. Você já parou para pensar do ponto de vista físico e da matéria, o quão milagroso é algo de madeira se transformar numa serpente, um animal vivo, enfim, um objeto inanimado e um ser vivo? A gente está falando de algo que nos dias de hoje nós vemos em televisão, em X-Men, em filme de super-herói, de tão grande que é isso aos olhos do ser humano. Mas nós estamos falando também de outras duas pessoas, esses feiticeiros que copiaram aquilo que Arão fez a mandato de Deus. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que a própria Bíblia revela essa influência ocultista que tinha no Egito, essa própria origem de onde vinha esses feiticeiros. Eles copiaram não somente a serpente, quando Arão joga o seu cajado, mas também as próprias pragas, algumas delas, conforme Deus instruía Arão e Moisés, os feiticeiros iam lá e copiavam, faziam a mesma coisa, e diz o texto bíblico que o coração de Faraó se endurecia, porque ele via os seus magos, os seus feiticeiros copiando aquilo que os homens de Deus estavam fazendo. Mas uma coisa muito importante é que lá em um dos primeiros feitos, o feito da cobra, quando Arão joga o seu cajado e vira uma serpente, apesar de que Janes e Jambres fizeram o mesmo, Deus vai dizer que o bordão de Arão, ou seja, a serpente do cajado de Arão, se virou e engoliu a serpente de Janes e Jambres. Em outras palavras, até os feitos que o próprio diabo faz, eles estão debaixo da permissão de Deus, e somente Deus é o único, onipotente e criador do nada, do zero à vida, diferentemente do diabo, que com algum
poder do qual ele foi criado e foi expulso e continua tendo, além do seu conhecimento, apenas replica as coisas que são sagradas e tenta uma imitação antagônica daquilo que representa Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é de toda essa simbologia egípcia que a gente vê sempre na cultura, seja em música, mas seja principalmente em filmes, em apresentações e assim por diante, e a própria cultura egípcia quando a gente emerge nessa parte de mumificação, de pirâmides e tudo mais. Então esteja ligado todas as vezes que você observar essa cultura egípcia, observar símbolos egípcios, a gente está falando de algo diretamente relacionado ao diabo. De novo, Satanás tem as suas formas de se apresentar em cada cultura, se colocando como entidade, se colocando como um tipo de deus grego, deus egípcio, deus nórdico e assim por diante, ou algum tipo de energia astral. Enfim, novamente, todos os caminhos que não levam a Deus levam diretamente a ele, e o diabo se apresenta dessas formas. Uma coisa que você deve observar, que vem da cultura egípcia, é principalmente esses corpos com formatos humanoides, né, que são os deuses egípcios. Os próprios faraós se pintavam e se vestiam dessa forma, e toda vez que você vir essas figuras cujo corpo é do ser humano, mas o rosto é um rosto de um animal, ou seja, né, algo humanoide, isso também deve te remeter a essa influência direta ao satanismo e ao ocultismo, já que essas criaturas humanoides, elas personificam os próprios demônios, assim eles são e assim acabam sendo representados. As pirâmides, elas não estão restritas apenas ao Egito, mas também culturas incas, culturas astecas utilizavam-se de construções em formato piramidal. E o que liga esse povo tão geograficamente distante um do outro? Então a gente está falando ali de um continente africano, que é onde fica o Egito, versus um continente sul-americano, centro-americano, como ficam essas outras culturas. O que tem em comum entre povos tão distantes que repetem os mesmos padrões? Não teriam sido eles todos inspirados pela mesma entidade, por esse mesmo querubim caído? Pois é, e te chama a atenção, inclusive, a uma outra coisa. As pirâmides são consideradas portais para a canalização dessas energias. Veja, no Éden, quando Satanás ele possuiu aquela serpente, ele tinha uma locomoção bem limitada sobre a terra. Na verdade, qual é o verdadeiro poder de Satanás dentro aqui da Terra, se está preso, se está solto, onde fica, em qual região, é algo muito debatido dentro da própria teologia, porque a Bíblia ela não dá a direção muito clara nesse sentido. O que a maior parte dos teólogos tem em comum é a crença de que tanto o diabo como os seus demônios ficam nas regiões celestiais. Ou seja, não estão na Terra, nem tampouco estão restritos ao Hades, ao mundo dos mortos. Pelo contrário, ficam em algum lugar nas regiões celestiais, né? E a nossa conclusão em relação a isso é principalmente pelo texto de Jó, quando vai dizer que Satanás, né, óbvio, já expulso, já sentenciado, ele vai chegar-se ao trono de Deus e pedir para tocar em Jó. Por isso, a gente, dentro do cristianismo, muitos, inclusive eu, tem essa visão de que eles estão em algum lugar dentro das camadas, das dimensões celestiais, que são dimensões um pouco aquém aqui do nosso globo terrestre. Ok, o fato é que com o pecado entrando no mundo, através da queda de Adão e Eva, claro, Satanás acaba tendo a legalidade de se locomover com mais liberdade. Então, ele acaba entrando em pessoas com espírito anticristão, que entra junto com esse pecado no mundo e por aí encontra caminho de se materializar e de trabalhar.
A primeira pessoa, claro, foi o fatídico Caim, que assassinou o seu próprio irmão, e daí ele começa uma genealogia de pessoas igualmente anticristãs, que atuam, que executam tudo aquilo que vai contra a ordem de Deus. E assim também essa semente da serpente vai se alastrando pelo mundo. Então, conforme o pecado anda também a legalidade de Lúcifer. Só que não há uma liberdade total, por isso existem esses rituais, existem todas essas práticas muito específicas em ordem, em sacrifício que se requer para andamento de algumas coisas aí desse mundo das trevas, que óbvio nós não queremos nos envolver. Mas o que isso tudo tem a ver com uma pirâmide? Tem a ver com o que se chama de geometria sagrada. Então, a própria ciência mostra, através da sequência de Fibonacci, que há uma ordem na criação, uma ordem inclusive visual, né, no formato ali de um círculo muito famoso pela própria Concha, que vai dizer a sequência de Fibonacci, que é a mesma ordem encontrada no DNA, na harmonia de uma música e de tantas coisas. Então, através dessa ordem, dessa sequência matemática de Fibonacci, né, ou como alguns chamam, o DNA de Deus, é possível você chegar, inclusive, no desenho dessas ordens, né, desses padrões que chegam-se a Deus. E também com a deturpação disso, afinal, Satanás ele deturpa e reflete de forma antagônica tudo aquilo que Deus criou, forma-se essas geometrias que ajudam a canalizar essas energias e essas entidades, como é o caso da pirâmide, né? Por isso ela é tão famosa. E trago, inclusive, outro fator. Sempre se estudam essas pirâmides egípcias e toda a cultura egípcia, porque parece muito deslumbrante, né? O fato de um povo com um recurso tecnológico tão precário ter feito essas obras que são patrimônios globais até os dias de hoje. As pirâmides funcionavam como portais que se acreditava entre os faraós, né, entre aqueles de suma importância de elite que morriam e que tinham seus corpos mumificados, e o afterlife, digamos, e o pós-morte, né, a fim de garantir a alma e a regeneração dessa pessoa. Quanto mais se estudam essas pirâmides, via como elas eram bem detalhadamente formadas, utilizava-se cristais que inclusive canalizam a própria energia e tantas outras coisas. E mais um fator impressionante sobre a pirâmide que nos levanta essa questão de como um ser humano por si próprio teria feito aquilo sem nenhuma outra inspiração, inclusive maligna, é o fato de que uma bússola normal, não consegue indicar com precisão a direção norte, né? Então, a Terra, ela tem 23 graus e a gente usa dessas regiões norte, sul, leste, oeste, nordeste, enfim, e essas outras subcategorias. Uma bússola, ela aponta aproximadamente o norte, mas esse apontamento não é com precisão. Hoje se chega à conclusão de que só seria possível obter o norte específico com um GPS. Mas olha só que interessante, as pirâmides de Gizé, lá no Egito, estão especificamente localizadas e apontam corretamente o norte do mundo. Uma civilização que não tinha nada próximo ao GPS que nós temos hoje. Agora, algo que nós temos que observar é que conforme o tempo passa, Satanás tem cada vez menos trabalho em deixar as coisas escondidas. O fato é que a população está tão morna, se distanciou em espírito de forma tão grande de Deus, que já não veem mais espiritualidade, bondade, maldade em nada. Cada vez mais Satanás tem colocado de forma explícita o plano globalista que vai chegar, claro, até o anticristo e o seu poderio. E as pessoas não dão a devida importância para isso. Nós temos o próprio presidente Biden falando de Armagedon, com esse termo mesmo, que o mundo estaria próximo de um Armagedon. Armagedon, se você não sabe, é a batalha que vai ter entre o anticristo e o próprio Jesus Cristo. Quando descer do céu com a sua igreja, Cristo derrota o anticristo e começa o reino milenar na Terra. Então, Joe Biden fala nessas próprias palavras, Armagedon,
nós temos toda a mídia, toda a cultura fazendo já a sua programação preditiva para a nova ordem mundial, que é o nome, inclusive, do próximo filme do Capitão América da Marvel, Nova Ordem Mundial. Além desses desenhos e de coisas que as pessoas muito se impressionam, como os Simpsons, falando que fulano de tal seria o presidente, Trump, todas essas coisas. Mas tudo isso, na verdade, é programação preditiva que já prepara as pessoas para aquilo que vai acontecer, porque quem produziu aquele conteúdo, alguma das pessoas envolvidas naquilo, sim, trabalha para algumas das seitas, seja ela maçom, Illuminati, ou próprio ocultismo, e coloca essas inferências ali. Então já está tudo sendo comunicado à sociedade de forma cada vez mais explícita, menos velada, e mesmo assim as pessoas estão mornas. E ainda nesse tema do Egito, chama a sua atenção para algo que aconteceu no ano passado, que pode ter sido despercebido aos seus olhos. Até porque a gente vive constantemente através dessa mídia, que é uma mídia que trabalha em sua maior parte junto com esses globalistas e que desfoca a atenção desse tipo de acontecimento. No dia 3 de abril de 2021, lá no Cairo, nas ruas do Cairo, no Egito, houve o transporte e desfile de 22 múmias. Então, 22 múmias foram tiradas de um museu e levadas a outro museu. Deixo, inclusive, imagens para você. Isso aqui nada mais é do que um ritual feito na cara de todos, né? E as pessoas simplesmente interpretam como algo muito bonito, algo cultural. É literalmente um ritual sendo feito, sendo executado ali. E olha só, no dia 3 de abril, que na cultura judaico-cristã é comemorada a Páscoa. A Páscoa que representa exatamente nesse mês, o mês em que o povo de Israel foi libertado do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho e que Faraó foi derrotado. É a data que esse povo decide escolher para fazer esse desfile, né, esse transporte dessas múmias. Mais uma das incríveis coincidências, né, de que coincidência não tem absolutamente nada. Eles acertam na mosca, simplesmente assim, e debaixo dos nossos olhos esse tipo de acontecimento passa despercebido.